que assistir. Quando a gente fala, então, em contração muscular, nós temos que pensar nas células que fazem esse processo, né? Nós temos que pensar o que contrai, por que contrai, né? Como a gente está trabalhando o sistema locomotor, nós já vimos que esse sistema é formado pelos ossos, que formam o nosso esqueleto, por todos os músculos que estão acoplados ao esqueleto e também pelos tendões, né? Então, os músculos, eles são formados basicamente pelo tecido muscular, tá? E aí nós temos nessa musculatura que tem movimento, o tecido que é chamado tecido muscular estriado esquelético, tá? Mas o tecido muscular, ele tem outras duas ramificações, que é o tecido muscular liso, que é o que está dentro dos nossos órgãos internos, e também o tecido estriado cardíaco, que é o que está lá no nosso coração, ok? Então, esse tecido, ele está relacionado, o estriado esquelético, né? Ele está relacionado com a locomoção e com todos os demais movimentos do nosso corpo. Ele é fundamental para isso, tá? Além disso, o tecido muscular, que é o tecido muscular liso, também está relacionado com o deslocamento do alimento por todo o nosso tubo digestório, pelo controle da pressão sanguínea, porque forma as veias e as artérias, pelo bombeamento do sangue, porque o estriado cardíaco está lá no coração, e pelo controle da eliminação dos nossos excretas, entre todas as outras funções, tá? Então, tudo no nosso corpo, tem alguma região do nosso corpo, sempre vai ter um músculo, ou estriado esquelético, ou liso, ou estriado cardíaco. O cardíaco, ele está em um lugar só, que é o músculo do miocárdio. Beleza? Por que eles têm o quê? Não entendi. Ah, é porque eles são formados por bandas. Isso daí são as estrias, tá? Ó, aí fala para vocês que nós temos, então, os tipos de músculos, tá? Aqui vocês têm o estriado esquelético, que está mostrando aí vários núcleos. Essa partezinha Professora. Oi. A Jordana falou para você aceitar ela. Tô aceitando já. Não percebi que ela tinha pedido para entrar. O estriado esquelético, tá vendo? Ó, ele é formado por essas fibras, várias fibras aí, e tem um monte de pontinhos roxos. É isso, né? Esses pontinhos roxos são núcleos. Então, as células do tecido estriado esquelético, elas são polinucleadas. Página 140. Elas têm mais de um núcleo nas suas células, tá? O tecido estriado cardíaco, olha lá também, ele tem as fibras bem bonitinhas aí também, e nas suas células também tem mais de um núcleo. Já o tecido estriado liso, o tecido não estriado ou liso, olha lá, eles são mononucleados. Aí possui só uma célula, um núcleo por célula, tá? Bom, vamos falar certinho agora das características de cada um desses tecidos, ok? Aí em casa, tranquilo por enquanto? Sim, posso continuar? Sim. Ótimo, obrigada. Pode continuar. Tá. Bom, Sim, esse senhora. tecido muscular estriado esquelético, então, ele forma toda a musculatura que se liga ao nosso esqueleto, tá? Daí, por isso o nome estriado esquelético, que ele está acoplado aos nossos ossos. E ele vai ser responsável pela movimentação de todos os animais vertebrados. Então, todos os animais que tenham ossos têm o tecido estriado esquelético e ele é responsável por essa movimentação, tá? A cor desse tecido é bastante vermelha, é bem avermelhado, porque tem muitos vasos sanguíneos. Para quê? Como nós precisamos nos movimentar, e nós nos movimentamos com muita frequência, nós não paramos praticamente, nós temos movimento a todo momento. Então, ele tem muitos vasos sanguíneos que trazem o oxigênio até esse músculo, tá? Então, esse oxigênio, ele é transportado pelo sangue para poder suprir toda a sua demanda energética, porque a gente se movimenta a partir da energia que a gente recebe.
E quem que produz, quem que fornece a energia? O oxigênio, que vai lá dentro das mitocôndrias e faz a respiração celular, tá? Os músculos, eles também apresentam o que a gente chama de mioglobina, tá? O que que é a mioglobina? A mioglobina é um pigmento bastante semelhante, bastante parecido com a hemoglobina. A hemoglobina é o pigmento vermelho que está dentro do sangue. A mioglobina, ela se parece com a hemoglobina, tá? E ela também tem a mesma função da hemoglobina. Ela também é capaz de armazenar o oxigênio dentro da célula muscular para que essa célula muscular tenha um bom desempenho, tenha um alto desempenho. Beleza? Bom, e por que estriado? Porque é o nome estriado, tá? Porque esse tecido tem várias Tem presença de estrias. tá? Isso, ele tem várias estrias. E essas estrias, elas são formadas por dois tipos de proteína que ficam entrelaçadas entre si. Então, elas têm a proteína miosina e a proteína actina. E essas duas proteínas, elas ficam deslizando entre si para poder fazer o processo de contração e relaxamento. Então, por isso que parece várias estrias, porque é um tipo de proteína sobrepondo o outro tipo de proteína, tá? Então, as estrias, elas são formadas por proteínas estruturais de dois tipos, actina e miosina, tá? E essa actina e essa miosina, é elas que são responsáveis pelo processo da contração muscular, ok? Então, quando desliza actina e miosina, seu músculo contrai. Quando elas distendem, elas voltam no lugar de origem, seu músculo relaxa, tá? Os filamentos dessas proteínas estruturais aí, então, forma dois tipos de colorações, que a gente chama de bandas. Forma duas bandinhas. Uma bandinha que a gente chama de banda escura e uma bandinha que a gente chama de banda clara, tá? E o conjunto dessas duas colorações é o que a gente chama de miofibrila, tá? É isso aí que a gente vai chamar de miofibrila, que é a estrutura das dos dois filamentos de proteínas, tá? Bom, dentro das fibras musculares, tá? Que são as estruturas alongadas, formadas então pela fusão de muitas células, né? Isso aí vai dar origem ao que a gente chama então de músculo. Essa musculatura que vocês têm revestindo todo o corpo de vocês, se vocês não tivessem pele para revestir esse corpo, vocês veriam carne, porque o músculo é a carne. Quando vocês vão ao supermercado e compram aquela carne bem vermelhinha lá, que você pede lá, me dá um quilo de alcatra. Aquela alcatra é musculatura do boi, é o músculo do boi, tá? E se a gente não tivesse a pele, a gente veria o nosso corpo daquela maneira, tá? Com aquela coloração. Bom, as fibras musculares estriadas, então, elas compõem aí cerca de 80 a 90% do volume total dos músculos de um ser humano, tá? E a gente costuma falar, isso é importante vocês saberem, que a nossa musculatura estriada, a nossa musculatura do esqueleto, ela tem uma contração voluntária e rápida. Por que voluntária? Você contrai o seu braço quando você quer, não é? E você contrai com a velocidade que você quer. Você consegue correr quando você quer, né? E você corre na Menos numa velocidade que você paralisia do sono. consegue. Oi? Repete, por favor. Menos numa paralisia do sono. Você quer fazer aquilo, mas você não consegue. Mas quem tem o terror noturno ou a paralisia do sono, é uma situação diferenciada, tá? Então, só pra gente lembrar que a musculatura estriada esquelética, ela sempre vai ter contração voluntária. Você contrai quando você quer. Ela depende da sua vontade. E é uma contração rápida, ok?
Dúvidas sobre esse tecido muscular estriado esquelético? Não? Posso continuar? Professora, então é a quitina e a miosina que tem os filamentos, as nos bandas claras e filamentos. escuras. Isso. Ok. A variação, tá? A sobreposição de actina e miosina que forma as bandas claras e as bandas escuras, tá? Ok, obrigado. E aí elas compõem aquela estrutura que eu chamei de miofibrila, tá? Bom, Ok. vamos lá então. Agora vamos falar então do nosso tecido estriado cardíaco. Cardíaco porque ele é encontrado somente no nosso coração. Esse músculo é fundamental para a manutenção da nossa vida, né? Pensa se o seu coração resolve dar uma paradinha aí, resolve não querer, resolve de querer descansar, né? Tirar umas férias. Eita, não quero nem saber dessa história, né? Não quero nem pensar no que pode acontecer. Então, o nosso tecido muscular estriado cardíaco, ele é encontrado somente no nosso coração. E o seu coração, ele bate porque você manda ou porque você precisa? Porque nós precisamos, né? Se o seu coração resolve bater só quando você manda, você não ia poder dormir, né? Imagina, você ter que ficar acordado para mandar seu coração bater. Então, a gente fala que a Não podia esperar um contração segundinho para respirar. é isso, né? Então, assim, a gente fala que a contração do músculo estriado cardíaco é uma contração involuntária, tá? Porque não depende da nossa vontade, tá? Então, ela é comandada por uma parte do nosso sistema nervoso periférico. Então, ela é comandada por alguns músculos, tá? E as células desse músculo também têm estrias, tá? Bastante parecida com as estrias que aparecem lá no estriado esquelético. Elas é bem semelhante. Só que, além das estrias, eles fazem algumas conexões que permite que os estímulos se espalhem rapidamente por todo o órgão. Por que isso? Porque o estímulo ele tem que ser constante. O nosso coração ele funciona como uma bomba. Então ele tem que estar recebendo estímulo de contração e de dilatação, contração e de relaxamento, contração e relaxamento o tempo todo. Porque é isso que seu coração faz. Contrai É, e relaxa. Contrai e relaxa. é Contrai. tipo é tipo o nosso sistema respiratório, né? Ele já tá no automático, né? E se a gente parar, a gente morre. Uhum. Então, ó, se uma célula cardíaca receber um estímulo suficientemente forte ali, tá? Esse estímulo já é transmitido para todas as outras células do seu coração e todo o tecido se contrai. Então, a gente tem aí o músculo cardíaco funcionando de forma bem sistêmica. Ó, quando ele relaxa, seu átrio enche de sangue. Quando ele contrai, ele manda o sangue para o seu ventrículo. Aí o seu ventrículo relaxa, recebe o sangue. Quando ele contrai, ele manda o seu sangue para o corpo. É assim que funciona. E se ele parar de fazer esse movimento que a gente chama de sístole e diástole, alguma coisa está errada. Alguma coisa está dando PT aí, tá? Então é importante a gente cuidar bem do nosso coração. Outra coisa, que a contração desse coração aí, a contração desse músculo, ela é vigorosa, ela é bem forte, tá? E ela é rítmica. A gente tem o nosso coração ele bate num ritmo pré-determinado. Então, quando você está sentadinho aí em repouso, é normal que seu coração ele bata aí entre 60 e 80 batimentos por minuto, tá? Se você está sentado em repouso sem fazer nada, seu coração está batendo por 150 batimentos por minuto aí, alguma coisa também está errada, tá, gente? Ele tem que ter um ritmo aí adequado. E por que eles têm esse ritmo vigoroso e sistêmico aí? Porque ele possui o que nós chamamos de marca-passo. Então, ele tem uma estrutura que conduz certinho os estímulos
para o coração e mantém um ritmo de contração, de acordo com cada organismo, tá? Então, ele mantém aí a contração bem sistêmica dentro do nosso organismo. E aí, a frequência dos batimentos, ela é diferente quando você está em repouso do que quando você está realizando uma atividade física. Quando você está realizando uma atividade física, seu coração parece que vai sair aqui pela boca, não parece? Ele dá aquela acelerada para mandar mais sangue para o corpo receber mais oxigênio, tá? Então, isso também é normal. Beleza? Maria Rita, tranquilo? E aí, em casa, tranquilo? Tá, tudo certo. Ótimo. Tá tudo beleza. Vamos Tranquilo. falar, então, Boa. agora do nosso tecido muscular não estriado, ou também chamado de tecido liso, tá? Tecido muscular liso. Professor, Oi. o único desses três aqui, o único que é voluntário é do estriado esquelético, né? Só o do nosso... Isso, só o estriado esquelético, tá? Ok. Bom, o nosso tecido não estriado, nosso tecido liso, ele é encontrado dentro dos nossos órgãos internos, tá? E aí ele vai ter células bem alongadas e sem as estrias, que são bem visíveis no estriado esquelético e cardíaco, tá? E eles vão ser responsáveis por ter uma contração bem lenta. Os nossos movimentos peristálticos, normalmente, eles são bem lentos, tá? E de maneira involuntária também. O seu sistema digestório funciona porque você precisa, não porque você manda. Você respira porque você precisa, não porque você manda. Só que são contrações o quê? Mais lentas, tá? E são totalmente involuntárias. Desse modo, o que a gente pode saber? Que não é possível, então, controlar os nossos movimentos dos nossos órgãos internos. Então, nós não conseguimos controlar os movimentos do nosso estômago, nós não conseguimos controlar os movimentos do nosso intestino, do seu pulmão, enfim, a gente não consegue fazer isso, tá? Beleza? Agora, gente, eu tô lá na página 142. Vamos falar então um pouquinho, observem essa imagem que tem aí na página 142, que é uma imagem bem legal, tá? Que ela vai falar um pouquinho da contração muscular, tá? E quando um músculo tá contraído, o outro fica relaxado, né? Exatamente, tá? Então essa imagem aí, ó, ela mostra pra gente a fusão ali das estruturas que eu falei das duas proteínas, de actina e miosina. Então, vocês veem aí que tem uma proteíninha mais clara, uma proteíninha mais avermelhadinha, mais fininha, que é a actina, e uma proteína mais roxinha, mais escura, que é a miosina. E vocês estão vendo que elas estão sobrepostas uma das outras, tá? E aí, no momento da contração muscular, que é quando as células musculares, a miofibrila, ela encurta, tá? Esses filamentos de actina vai se deslizar sobre os filamentos de miosina. E aí, as miofibrilas, que são as fibras musculares, elas se contraem juntas e produz a contração do músculo todo, tá? Geralmente, o estímulo para a contração muscular, ele se inicia ali na parte central do nosso sistema nervoso. Então, ele se inicia ali no nosso cérebro, no nosso encéfalo, tá? E para que a contração muscular ocorra, então, é necessário a presença de energia, a presença de ATP, que é fornecida pela quebra da molécula da glicose junto com o oxigênio e também por íons de cálcio. Então, olha a importância da nossa alimentação. Onde que a gente acha esses íons de cálcio? Na alimentação, tá? E aí, isso permite essa contração das miofibrilas, tá? O relaxamento dessa musculatura é quando as proteínas voltam ao seu estágio que eles estavam antes. Então, ela vai estar relaxada. Ela volta ao seu estágio que ela estava antes. O filamento de actina, ele sai de cima do filamento da miosina e ele volta à sua estrutura
inicial. O que é legal vocês saberem é que os seus músculos sempre trabalham de maneira antagônica, tá? Então, quando essa parte aqui você dobra para contração, esse aqui está relaxando, tá? Quando você estica que esse aqui se contraiu, esse aqui relaxa. Então, a sua musculatura, ela trabalha de maneira antagônica, tá? Uma coisa que é legal vocês saberem, que quando vocês fazem uma atividade excessiva, uma atividade física muito intensa, às vezes começa a faltar oxigênio no músculo. E aí o músculo começa a fazer o que a gente chama de fermentação lática. E essa fermentação lática, ela ocorre na falta do oxigênio, mas ela produz ácido lático. Me dá cãibra. E esse ácido lático, esse ácido lático, ele fica acumulado nos músculos e provoca aquela dor insuportável que a gente chama de cãibra, tá? Tranquilo, pessoal? Sim? Sim. Tá. Então, agora, essa primeira aula nossa está quase finalizando, tá? E aí, eu vou deixar um tempinho para vocês irem fazendo para mim o módulo 54, que é a página 148 e a página 100... o exercício 5 está na página 149, tá? Então, são 5 exercícios para vocês fazerem agora para mim nesse tempinho aí. Na verdade, não vai dar tempo de vocês terminarem agora antes do intervalo. Mas aí, a hora que a gente voltar do intervalo, eu já corrijo essa parte com vocês e a gente já fala do módulo 55. Beleza? Beleza, prof. Então, até daqui a pouco. Tchau, Pro. Tchau, tchau.